Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Já é Páscoa aqui no Master e só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em 3 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, fazer seus exames, comprar seus medicamentos, precisar fazer um procedimento cirúrgico, a Unimed possui tudo isso disponível para você. É só entrar em contato pelo 3520-6100, fazer um plano de saúde que seja confortável ao seu bolso e usufruir de todos os serviços da Unimed. Medicina ocupacional, academia, enfim, a Unimed possui muitos serviços que é até difícil enumerar todos eles. Mas é só também entrar na página da Unimed na internet que você vai ver todos os serviços e os profissionais disponíveis para você. E do Master Supermercados, que cuida da nossa alimentação. Nesses tempos em que a gente precisa ter um olhar mais voltado para dentro de nós, nutrir o nosso corpo com alimentos de qualidade faz toda a diferença. Tá chegando o inverno e a gente também pode abusar das sopas, enfim. E o Master tem uma seleção de legumes, hortaliças que dá para você preparar uma deliciosa sopa. E também, neste mês de abril, nós vamos ter no Master um evento preparado sobre cafés. Então, vocês que gostam de café, dá uma passadinha a partir do sábado no Master e confira essa seleção enorme de cafés que está sendo preparado para receber todos os clientes. E hoje é o Dia da Saúde, esse dia importante que a gente para um pouquinho para olhar para dentro de nós, para ver se a nossa saúde está em dia, colocar em dia os exames, enfim, procurar ajuda médica para que a gente tenha qualidade de vida. Mas também nós precisamos nutrir o nosso espírito, a nossa alma, o nosso bem-estar. E para isso a gente precisa do apoio muitas vezes de uma psicóloga. E para falar sobre a importância desta nutrição, nós estamos com a Daiane Garcias, que é psicóloga, e ela vai falar um pouquinho para nós aí o que a pandemia aflorou em muitas pessoas. Bem-vinda. Bom dia, Sandra, tudo bem? Hoje eu achei bem importante trazer esse tema, porque hoje é o dia 7 de abril, sim, dia da saúde mental, dia da saúde, né? Dia da saúde. Eu já vou puxando a minha brasa traçada da saúde mental. Mas também é da saúde mental, exatamente. Né? O que acontece, né? Então, só para me apresentar, eu sou psicóloga clínica, né? Eu atuo com consultório, dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que a gente visa mais os pensamentos, as emoções, né? Então, essa questão da saúde emocional, a gente fala muito dentro dessa abordagem. E o que eu percebo, quando a gente fala em saúde, né? Hoje, o Dia da Saúde, é um dia onde as pessoas levam a atenção mais para um lado físico, né? Sim. Quando a gente fala, hoje é Dia da Saúde, já é para chamar a atenção para as pessoas terem um autocuidado, para fazerem exames, né? O autoexame, para pensar em fazer exercícios físicos, alimentação. Então, tem todos os cuidados físicos, né? Sim. Porém, se você perguntar, Dia da Saúde, né? Do que a gente vai falar? As pessoas muitas vezes não vão falar na saúde mental, né? Que é o que a gente percebe que hoje eu falo assim, sem saúde mental, não há saúde. É que a dor da saúde mental é diferente da dor física, né? Então, a dor física reflete muito mais. Sim, porque a saúde física, ela é muito importante, com certeza,
Mas, por exemplo, quando você quebra eu sempre uso o exemplo, você quebra uma perna, né? Você vai lá, faz um exame e você sabe quais os procedimentos que tem que fazer. Na saúde mental existe essa diferença, né? Então, muitas vezes as pessoas estão no sofrimento, mas elas não recebem um apoio e elas muitas vezes nem sabem que precisam buscar uma ajuda, né? Porque elas ficam, mas é só uma questão de desânimo, mas eu preciso me ajudar, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar, Sim. né? E aí nós precisamos ter essa consciência, por quê? Transtornos é diferente de uma saúde emocional no dia a dia, né? Então, algumas pessoas precisam tratar alguns transtornos dentro da saúde mental, né? Mas no dia a dia, o que a gente busca? Né? Eu sempre falo que se a gente for perguntar, o que você quer? Como você quer viver? A maioria das pessoas vai falar que quer ser feliz. Né? E como buscar essa felicidade? De que forma? Né? Nesse mundo que a gente vive, um mundo acelerado, é muita informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como que eu busco essa felicidade? Né? De que forma? Né? Então, até tem alguns estudos que falam que pessoas que ganham na loteria, por exemplo, porque muitas pessoas acreditam, né, Sandra? Eu preciso de mais dinheiro para ser feliz. Eu só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Quando eu tiver dinheiro. Então, eu vou esperar o dia, né, que eu tiver condições para ser feliz, né? Até lá eu fico sofrendo, até lá eu fico numa busca sem saber o que eu estou buscando. E fica se angustiando nessa espera, que não tem fim muitas vezes. Não tem fim, né? Porque a felicidade, ela não depende de um fator só, Sim. Né? E quando a gente fala em saúde emocional, a gente busca atenção para isso, né? O que te traz felicidade? Aonde você está buscando essa felicidade? Né? Como você está lidando com as tuas emoções para que isso te traga uma felicidade? Né? Outra coisa que eu percebo, assim, Sandra, que quando a gente fala em saúde mental, as pessoas já linkam na doença mental. Sim. Né? Mas saúde mental é muito mais amplo, né? A gente não está falando somente de doenças mentais, né? Então, as doenças existem, os transtornos, transtorno bipolar, os transtornos ansiosos, né? Transtornos de personalidade. São vários transtornos, né, que a gente pode classificar dentro de um manual que a gente usa na psicologia e na psiquiatria. Mas a saúde, ela é muito mais ampla. Né? Então, o conceito de saúde também é ausência de doenças, né? Também é o se cuidar, né, no dia a dia. Também é ter uma vida mais feliz, uma vida emocional, né? Que a gente tenha relações mais saudáveis, né? Que a gente consiga viver uma vida mais tranquila emocionalmente. É verdade. A pandemia, ela mudou muito a nossa vida e a nossa forma de sentir e viver. Ficamos praticamente 2 anos reclusos, sem esse contato físico que é tão importante, sem poder dar um abraço em alguém, sem poder abraçar, sem poder olhar diretamente no rosto todo e ver as expressões. Então, isso tudo mexeu com o emocional de muitas pessoas, principalmente das pessoas mais idosas, que acabaram desenvolvendo várias síndromes do pânico, síndromes de lugares fechados, enfim, inúmeras síndromes. E agora a gente está percebendo tudo isso. A própria Como é que a gente começa? Social, né? Pois é. Como é que agora a gente começa a voltar a se socializar sem esse medo de se contaminar, de sofrer? O medo, ele é paralisante. Né? Muito. Quando nós sentimos medo, o nosso instinto é se proteger, né? Então, se eu estou num momento que eu estou vivendo um perigo, dificilmente eu vou procurar viver outras necessidades minhas, né? De relações, por exemplo. Eu vou querer me proteger, vou querer proteger minha vida. Só que essa pandemia, Sandra, ela trouxe... ela foi muito mais além, né? Porque foi um momento que pegou todo mundo despreparado, né? Ninguém mesmo que se preparasse, eu falo assim, a gente aprende depois que passa, né, as situações. Infelizmente, a gente aprende muito mais com as dores, né? Sim. Como a gente pode fazer esse movimento de ir voltando? Se a gente viver com o medo, né, é como se ativasse um alarme, um sensor dentro da gente, né? Então, se eu viver com esse medo, vai ser muito mais difícil eu voltar, né, a ter a minha rotina. Sem perceber, muitas pessoas, o que aconteceu? O que aconteceu? Elas acabaram se isolando, acabaram se fechando, acabaram até muitas vezes gostando dessa nova rotina,
né? É tão bom ficar de pijama em casa. É bom, como eu falei, né? Num determinado momento, eu saí da clínica presencial para ficar só no online, nos atendimentos online. Por quê? Porque era muito, para mim, acabava facilitando, né? Toda a questão também da logística, porque com os dias ali nós voltamos a atender, né, presencial, mas com todos os cuidados. Porém, algumas pessoas falavam assim, eu prefiro fazer online para não ter que ficar de máscara, né? Para poder ver o rosto, para poder ver as expressões. Então, as pessoas foram se adaptando numa nova forma de se relacionar, que eu percebo que algumas se adaptaram também a isso. Porém, a gente não pode esquecer que nós, seres humanos, nós somos seres que precisamos de relações. Sim, desses contatos. Né? As relações, ela é um ponto principal, ela é um pilar, né, que mantém a nossa saúde emocional. Então, aos poucos, a gente precisa ir se expondo novamente, né? Dentro da clínica, a gente usa, quando alguém tem fobia, a gente usa algumas técnicas para fazer as pessoas ir aos pouquinhos se expondo, né? A esse perigo que muitas vezes é um perigo imaginário, né? Sim. Na pandemia não era um perigo imaginário, era um perigo que real. A gente tinha, era real. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos formas também de se proteger, né? De manter esse perigo um pouco menos assustador, digamos assim. Porém, não tem como evitar, né? Eu acho que foram muitas perdas, foram muitas... as pessoas perdendo pessoas queridas, a gente ligava a televisão, por exemplo, e via informações todo dia, né? Então, isso causava aquela sensação, quando que vai acabar, né? Não tínhamos controle disso, né? É verdade. Hoje temos um pouco mais, mas mesmo assim ainda a gente precisa estar atento a muitos cuidados. E nesse período todo o mais difícil foi lidar com as perdas, porque a gente não estava preparado para perder pessoas que estavam saudáveis, que eram jovens. E isso tudo também abalou muito o emocional. Como é que a gente recupera um pouquinho da vida? Porque esquecer essas pessoas é impossível. Aquela dorzinha sempre vai ficar. Mas aprender a viver com essa dor e ela se tornar uma coisa saudável, sem sofrimento. Sim, uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, Sandra, que as perdas, elas vão gerar um sofrimento, né? Elas não tem como a gente não sentir uma perda, né? Qualquer perda, qualquer quebra de vínculo, qualquer coisa que signifique perda, e principalmente a perda de uma vida, né? Que é o bem maior que nós temos, nos remete a uma sensação de desespero, né? Um sofrimento muito grande. Então, como que a gente pode superar isso, né? Sim. Aceitando essa dor, né? É uma dor que não vai passar, a gente não vai esquecer, né? Infelizmente, a gente não tira, a gente não apaga, e eu digo até felizmente, porque a gente vai ficar com as memórias boas das pessoas que foram, né? Por mais que ninguém queira, foi uma situação diferente, foi uma situação difícil, muitas pessoas saudáveis, aí do nada tinham que ir para o hospital, aí muitas não saíam de lá, aí os familiares muitas vezes sentindo culpa, mas o que eu poderia ter feito? Como que a pessoa pegou? Como eu poderia ter evitado isso? Então, eu percebo que gerou muitas coisas que estão fora do nosso controle, né? Mas superar a perda, eu não sei se a gente supera total. Sim. Né? Mas aceitar isso, lembrar dos bons momentos que as pessoas deixaram, as boas lembranças, ir retomando a vida aos poucos, e entendendo que isso foram momentos difíceis, mas que de alguma forma nós precisamos ressignificar, né? Sim, é verdade. Parece... É difícil dizer vida que segue para alguém que perdeu, porque a vida não segue naturalmente, né? Mas é preciso buscar meios para que a gente se fortaleça e não fique sofrendo e lamentando todos os dias. Sim. E adoecendo por causa desse tipo de perda. Sim, isso, né? Sim, porque o que acontece? Nós podemos, quando a gente pensa assim, eu olho para trás e penso, geralmente a gente... Quando olha para trás, a gente remete a isso, a um sofrimento sempre, né? Sim. Estou olhando para o passado, isso não é bom, né? Não significa que não é bom olhar para o passado. A gente pode olhar para as coisas boas, a gente pode lembrar do que passou e que foi bom, né? Seguir a vida
não significa que precisa ser pesado com a perda de alguém, né? Mas ir ressignificando todo dia, né? Cada vez que aparece esse sentimento, essa sensação. Quando a gente trabalha alguém que está passando por luto, o luto tem várias fases. Então, tem algumas fases que são as fases da negação, a fase da raiva, né? A fase da culpa. A pessoa às vezes não aceita, não consigo aceitar. Tudo isso são fases que elas vão e voltam. E com o tempo isso vai amenizando, né? Mas nós temos que ter paciência com as fases do luto. Porque falar para alguém que logo que perdeu alguém recentemente, olha, segue a vida... Não é assim. Não é assim, né? Mas quando a gente olha para essa pessoa e fala, olha, vamos aos pouquinhos. É um dia de cada vez. Vai ter dias que vai doer mais, vai ter dias que as lembranças... Principalmente, né, às vezes... Em datas, né? Dia dos pais, ou enfim, né, dia das mães, em datas assim que... Dia do aniversário, as pessoas ficam mais sensíveis. Porém, precisamos aprender a lidar com essas emoções de uma forma mais saudável, de uma forma mais assertiva, né? Com que a gente não fique revivendo o sofrimento. E sim, buscar ressignificar aquele pensamento... de uma forma que cada pessoa vai fazer do jeito dela, né? Porque o nosso pensamento gera uma emoção que gera um comportamento, né? É verdade. Dentro da TCC a gente fala dessa forma. Então, se eu ficar pensando o tempo todo em culpa, se eu ficar tentando negar o tempo todo, consequentemente a minha emoção não vai ficar congruente para eu conseguir passar para uma nova fase. Verdade. Muito bem, a gente está apresentando o programa Viver com Saúde. A gente faz um pequeno intervalo comercial e volta falando da importância da nossa saúde física e emocional. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada, Somatom Perspective Dual Energy, 128 canais, demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica, comprometida com você. Ei, vai um café aí? O aroma de café vai tomar conta do Master Supermercados. Venha conferir as melhores marcas e sabores de cafés nacionais e importados, novidades de nossa padaria e os lançamentos de chocolates e acompanhamentos. Presença de especialistas em café. Semana do Café, de 1º a 17 de abril, no Master Supermercados da Avenida 7. Esperamos por você. Tá no Master? Tá em casa. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa tem oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, procure a Santa Mônica, que possui os equipamentos mais modernos, tecnologia de ponta, e também é acreditada pela ONU, a Organização Mundial de Saúde, que avalia todos os protocolos utilizados dentro da Santa Mônica Imagem para que você tenha segurança e qualidade desde o momento que você coloca o pezinho lá dentro até o momento que você sai. Então, Santa Mônica Imagem. E hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Nesse dia da saúde que a gente para pensar um pouquinho como é que está a nossa saúde. E muitas pessoas, nessa crise toda de ansiedade que gerou, engordou. E ali desencadeou uma depressão, desencadeou outros fatores que agora precisam ser tratados também. Como é que a gente trata uma pessoa que está ansiosa, que está estressada, que está depressiva por causa do peso, porque mudou o seu corpo? Sandra, são vários fatores que levam uma pessoa, por exemplo, a ter um aumento de peso, né? Certo. Os fatores estressores, a gente sabe que eles são uma causa que traz muitos prejuízos para as pessoas. Então, por isso que no Dia da Saúde a gente visa essa questão da alimentação, da saúde física, exercícios, mas a saúde mental, ela entra com uma importância muito grande, né, nesses casos. Por quê? Porque a gente sabe que o estresse, quando ele não tratado, ele leva
a uma exaustão, né? As pessoas não conseguem lidar com isso muitas vezes e acabam descontando na alimentação, né? Tendo conflitos familiares, o que leva a frustrações, aí acaba às vezes comendo mais. Então, é preciso olhar para os fatores que desencadearam isso. Então, por que eu estou nessa fase? Por que eu estou com esse estresse? Que fatores desencadearam isso, né? Porque muitas vezes a gente vai indo no automático, tô um pouco estressada, aí desconta aqui, aí vai indo, aí desconta ali, né? Quando vê, daí já por estar estressada, brigou com o marido, aí já acaba tendo outros conflitos. Então é um ciclo que precisa ser olhado num todo, né? É verdade. Como tratar o medo agora, passada essa pandemia, que as pessoas estão voltando a se relacionar, mas porém ainda existe muito medo, muito estresse no ar. Como tratar tudo isso, entender as pessoas nesse momento? Nós precisamos ter mais do que nunca inteligência emocional, né? Então, falando de saúde emocional, a inteligência emocional entra como uma porta aí para a gente poder lidar com as emoções, né? Pensando de que tudo que eu reforço através do meu pensamento, né? Como que eu lido com o medo? O que me gera medo, né? Do que eu tenho medo, por exemplo, né? Eu preciso entender de onde vem esse medo. Por que eu sinto medo? Eu tenho medo de voltar a me relacionar, né? Seria mais ou menos nesse contexto, isso, né? Eu sinto medo de voltar a me relacionar. Ou de tocar aqui nessa xícara e pegar uma doença. Aí tem casos que são mais questão de toque, né? Que a gente precisa analisar com bastante cuidado. Mas o medo, ele serve para nos proteger, né? Então, por exemplo, eu tenho medo de pegar nessa xícara. Se existe um perigo, isso vai servir para me proteger, né? Mas muitas vezes esse perigo vai existir somente na minha cabeça, né? Então eu preciso trabalhar com esse fator. Por exemplo, por que eu teria medo de pegar nessa xícara, né? Que pensamento está passando na minha cabeça? Que a xícara, que todo lugar está contaminado. Será que isso é uma verdade, né? Então, primeira coisa, a gente não é tudo o que a gente pensa, tá? A gente não é tudo o que a gente pensa. Forte isso. Nós não somos os nossos pensamentos, né? Porque se for parar para pensar, assim, até quando a gente fala, se eu tirasse os meus pensamentos agora, como eu reagiria nesse momento, né? Eu posso estar aqui falando contigo e lembrando lá da minha casa, dos meus filhos, né? Ou lembrando, não posso esquecer que hoje à tarde eu tenho uma coisa para fazer. Então, o nosso pensamento, ele tá sempre dificilmente ele fica num momento presente, né? Ele fica sempre pensando em coisas. Quando eu tenho medo, eu potencializo esse pensamento. Quando eu potencializo um pensamento, a tendência é eu gerar uma emoção que vai gerar um comportamento. Então, se eu penso que existe um perigo nessa xícara, eu vou agir de que forma? O medo vai tentar me proteger e eu não vou encostar. Só que sem perceber, eu vou reagindo assim com as pessoas, né? Então, o medo, a gente aprende a sentir ele, né? Então, por isso que a gente precisa entender e desafiar os pensamentos. Será que isso é perigoso? A gente fala dentro da terapia que buscar a evidência desse pensamento. Quanto isso é verdade, né? Será que é uma verdade que todas as xícaras estão contaminadas, né? Sim. Será que é uma verdade que todas as relações que eu posso ter vão me causar alguma coisa, né? Então, entra muito nesse sentido, ter um controle emocional, saber reconhecer o que está passando aqui dentro da gente. É verdade. Agora eu quero entrar contigo num tema bastante delicado, que é a violência contra a mulher. Os casos têm aumentado, isso tem causado perdas de mulheres, agressões aonde a gente não imagina estão acontecendo. A bebida eu sei que tem um papel fundamental para que isso aconteça, mas por que e como lidar com essa violência? Porque a mulher ela fica muito abalada com isso, ela precisa ser cuidada. Sim. O que a psicologia nos orienta nesses casos?
A violência contra a mulher, Sandra, é um problema muito sério, né? Como você mesmo disse, a gente vê aumentar todos os dias, né? A gente vê notícias assim de mulheres que foram agredidas, que sofreram, enfim, né? Todo dia a gente acorda às vezes e olha uma notícia triste, infelizmente, nesse sentido. Muitas vezes a gente não vê essas notícias, mas está acontecendo, né? Então, abusos físicos, abuso psicológico, muitas mulheres que às vezes não saem de casa para trabalhar porque não podem, né? Ou muitas vezes elas se condicionaram ali no ambiente onde sair dali é muito difícil, né? A própria dependência emocional, que a gente... É uma coisa que parece que, mas dependência emocional é só sair, é só ir fazer, é só enfrentar. Não, é uma doença, é uma questão de saúde emocional, saúde mental. A pessoa que está nessa condição, é muito difícil sair dali, né? Ela se vê impossibilitada de dar um passo. Então, assim, eu acho que já existe muitos movimentos acontecendo, sim. Porém, eu acredito que tem que existir mais, né? E as mulheres precisam entender que elas também precisam buscar essa ajuda, por mais que seja difícil, né? Mas ficar nessa condição, muitas vezes esperando que as coisas vão mudar, que as coisas vão ser diferentes, muitas vezes não vai ter um desfecho legal, né? Sim. Como a gente ouve, como a gente vê, mas é uma questão bem séria. Uma questão bem séria e precisa ser olhada por todo mundo, pelas famílias, né? Até pelos filhos, né? Que muitas vezes a mãe está sendo verbalmente abalada emocionalmente e as pessoas, tá tudo bem, meu pai sempre falou assim. Ele é assim, né? Ele sempre não é assim que tem que agir. Ou muitas vezes jogando a culpa, né? Ela me irrita, por isso que eu faço isso, né? O que na verdade não existe em relação nenhuma, né? Nós somos responsáveis pelas nossas reações, né? Então, se eu não sei lidar com o meu emocional, eu preciso buscar ajuda, preciso buscar lidar diferente, né, com ele. Por isso da inteligência emocional, né? Eu sou responsável pelas minhas emoções. Sim. Por mais que alguém me cause um desconforto, uma raiva, por exemplo, mas quem vai ter que lidar sou eu, né? Porque eu tenho que administrar. Porque se eu sinto raiva do outro, eu vou chegar e vou, sei lá, vou gritar, eu preciso lidar com isso, né? Eu não posso perder essa razão, né? É minha responsabilidade. Com certeza. Todos nós, vai chegar um momento da vida que nós vamos precisar de uma terapia? Ou isso é modismo? Não queria ter usado esse termo. Não, assim, Sandra, eu não sei se todo mundo precisa de terapia. Tá? Dentro da minha abordagem, a gente não acredita que todo mundo precisa passar por um processo de psicoterapia, tá? Mas o que eu percebo? Que as pessoas que buscam esse processo de psicoterapia, de autoconhecimento, elas têm uma qualidade de vida melhor, né? Elas aprendem a lidar melhor com as emoções. A psicologia trabalha muito com a prevenção de doenças também, né? Então, se eu me conheço, se eu olho para mim, se eu olho para as minhas questões, eu também vou saber prevenir algumas coisas, né? Eu falo, dentro da psicoterapia, a gente fala sobre um todo. Eu falo sobre o sono, sobre a alimentação, a gente coloca rotinas para a pessoa ter uma saúde melhor, né? A própria questão do sol, né? Vitamina D, tudo isso a gente fala dentro da psicoterapia, a saúde financeira, né? Olha que interessante. Tudo isso é abordado dentro do processo. Claro, né, dependendo da demanda, mas quando a pessoa traz uma questão de autoconhecimento, né, eu procrastino no trabalho, então tudo isso a gente vai entender que crenças estão ali, por que essa pessoa está procrastinando, qual o medo dela, o que ela está com, que estratégias ela está usando, né, para não enfrentar isso. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu não sei se todo mundo precisa passar por um processo, mas eu acredito que, de alguma forma, nós temos que buscar algum processo de autoconhecimento para poder trabalhar na prevenção, né, de possíveis transtornos e adoecimento psíquico e, ao mesmo tempo, buscar formas de aprender a lidar com as nossas emoções.
Porque nós não vamos... Não é fácil. Nós não vamos tirar as nossas emoções em nenhum contexto da vida, né? Eu falo com alguns colegas que são de outros estados e até outros países, e a gente fala assim, olha só, muda a cultura, muda o país, muda a região, muda um monte de coisa, né? Muda a idade das pessoas, mas alguns comportamentos, as emoções são os mesmos e a gente vai sentir aonde a gente estiver, né? Então, formas de lidar, né? A gente fala até autoterapia, né? Que é uma forma de lidar, né, com as nossas questões. Eu acredito que todo mundo precisa ter o conhecimento, sim, né? Inclusive, eu acho que a saúde emocional deveria, desde pequenininhos, né, ser inserida, né? Isso aí. Daiane, eu quero te agradecer por estar aqui na TV Erechim hoje, nesse dia tão importante que é o Dia da Saúde, e a gente deve sim ter esse olhar mais holístico para a nossa saúde mental, para que os outros campos eles funcionem normalmente, né? Então, se eu estou bem comigo, se eu estou feliz, se eu estou realizada, com certeza o meu corpo vai responder de uma forma diferente. E eu acho que a psicologia ela vem justamente com esse gancho, né? Proporcionar um equilíbrio para que a gente tenha saúde. Isso, pensar no todo, Pensar né? no todo. Porque sem saúde mental não há saúde, porque se a gente não consegue ter, por exemplo, estou me sentindo desanimado, triste, eu não tenho motivação para fazer um exercício, por exemplo, né? Então, a saúde mental, ela é o carro-chefe, digamos assim, né? E nós precisamos olhar com muito cuidado e cada vez mais lembrar que o excesso de informações, o excesso de situações que nós estamos vivendo desencadeia muitos medos, né? Muita ansiedade. E lidar com isso não é fácil. Parece simples, mas não é. Não é fácil. Muito obrigada e sucesso para ti. agradeço. Estamos sempre à disposição para falar de saúde quando você achar necessário. Muito obrigada. E a todos vocês, uma boa noite e até amanhã. Santa Mônica Imagem disponibiliza um mais novo equipamento e com uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective. Dual Energy 128 canais, com até 68% menos de radiação, demonstra resultados com excelência. Composição de cálculos urinários, depósitos de ácido úrico em gota, próteses e metais. Com o mais novo estudo cardíaco e vascular também agora ao seu alcance. Venha conhecer o serviço de imagem Santa Mônica, comprometida com você. Já é Páscoa aqui no Master. E só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em 3 vezes nos cartões. Tá no Master? Tá em casa. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.